Os pais migraram para Fortaleza, que eu, meus 14, 15 anos, nunca deixei de participar dos movimentos de igreja. Sempre participei dos movimentos de igreja. E uma igreja, ia para as missas, a pastoral que eu fazia normal. E um dia fui, nessas celebrações que eu participava, conheci Padre Hélio Campos, um homem muito pequeno, orelhudo, e gostaria de conhecê-lo porque era muito falado aqui. Ele já morava no Maranhão. Quando, numa celebração que aconteceu no Aldigueri, eu me lembro que ele disse assim: estou muito triste com o Pirambu, muito chateado, porque quando vocês não tinham casa, quando aqui não tinha eletricidade, quando a coisa estava desorganizada, vocês participavam das reuniões à noite. Agora que vocês conseguiram, pela desapropriação, suas casinhas, vocês botaram um cadeado na porta, às vezes criam um cachorro e estão se esquecendo de participar das reuniões. Naquele tempo, eu jovem, vi o Hélio Campos puxando as orelhas de um Pirambu que já estava com suas moradias. A gente parece que luta pelos nossos direitos, quando conseguimos, nos acomodamos. Vem ver, ó Fortaleza, o Pirambu passar. Somos pessoas humanas, temos direitos que ninguém pode tirar. Vamos lá, gente. Vem ver, ó Fortaleza, o Pirambu passar. Somos pessoas humanas, temos direitos que ninguém pode tirar. Somos cristãos que não temem, o Cristo é nosso ideal e por ele todos faremos a reforma social. Pirambu marcha, Pirambu marcha, por um mundo melhor vamos lutar. Pirambu marcha, Pirambu marcha, por um mundo melhor vamos lutar. A gente pode falar, né, do Pirambu, está ligado ao Padre Hélio. O Padre Hélio foi o desbravador, né? Ele me contou que quando ele foi para o Pirambu, moça a partir de 5h30 não entrava mais ali, né? Não entrava mais ali. Então ele fez um grande trabalho, né? Não só a pastoral, mas uma pastoral inserida, né, nas aspirações, né, nos direitos, né, na problemática, da vida, problemática social, né, a cultura. Ele foi o apóstolo do Pirambu. O Pirambu de hoje, né, talvez não tivesse existido com toda a sua garra, com toda a sua fama, né? Porque o Pirambu é uma terra rica, né, em valores culturais, né? Poetas, né, pintores. E o Padre Hélio valorizou a pessoa humana. Agora é bom a gente saber um pouco como é que surgiu, porque a história da paróquia, né, está ligada justamente a todo esse trabalho de educação de base do Padre Hélio. Fora do Antônio de Almeida Lustosa, isso deve ter sido em 58, 59, por aí, 58, né? 58, 58. Um grupo de senhores do Pirambu foram falar com o Dom Antônio de Almeida Lustosa para pedir a criação de uma paróquia, né? E o Dom Antônio, diante desse pedido, disse assim para eles: que patrimônio os senhores podem dar, né, para que a paróquia seja instalada? E eles deram a resposta ao arcebispo, né, e que tocou o coração do arcebispo, né? E disse: senhor arcebispo, o patrimônio material que eu quero dizer, né, nós não temos, mas nós temos um patrimônio
naquela época, de 40 mil pessoas. Aliás, eles expressaram o outro linguajar, 40 mil almas, né? E o Dom Antônio ficou tão tocado. Mas a condição da criação da paróquia ficou dependendo, né? Dependendo do Padre Hélio. Que o arcebispo disse: eu só crio a paróquia se for o Padre Hélio. Porque naquela época, segundo a mentalidade, né, era perigoso mandar um padre jovem para ali, né? Aí o Padre Hélio aceitou. Foi aí a história, né? E a verdadeira história do Pernambuco começou ali naquela parte Nossa Senhora das Graças. Foi ali que começou, né, o início da paróquia. Muito tempo depois é que veio a paróquia do Cristo Redentor, né? Um padre Caetano, né? Então o Padre Hélio começou esse apostolado da presença. Ia para as bodegas, conversava, batia papo, entrava nos problemas, o pessoal vinha conversar com ele, né? E começou com uma capelinha, depois foi construída, ele iniciou a construção dessa igreja hoje, que é enorme, né? Mas ele começou e ele falou assim de um fato muito interessante. Em frente à casinha dele, porque ele tinha uma casa ali ao lado da igreja, tinha uma casinha, quase um barraco, né, onde ele morava, que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu vim visitá-lo, trazendo uma pessoa do Rio de Janeiro. E ele disse que havia uma casinha de mulheres, né, em frente à casa dele. Então elas foram a ele e disse: olha, Padre, nós vamos tapar a frente. Em respeito ao senhor, nós vamos tapar a frente da casa, para o pessoal entrar por trás, em respeito ao padre. Então o Padre Hélio conquistou todo mundo, né? Todo mundo. Agora, a grande luta dele foi pela posse da terra, né? Foi a conquista da desapropriação de uma grande extensão do Pirambu, porque pertencia àquelas famílias tradicionais, né? Torre de Melo e outras famílias, né? E ele conseguiu, através do Virgílio Távora, né, que era um grande amigo dele, né, ele conseguiu a desapropriação. Mas o último, o que encheu o copo, né, foi a grande marcha, né, que aliás foi um fato histórico em Fortaleza. Ele preparou o povo para uma grande marcha. Naquela época, Pirambu tinha uns 40 mil habitantes, por aí assim. Foram mais de 10 mil, desfilaram. Mas foi uma marcha muito bem organizada, né? Com as assistentes sociais, pessoas amigas. Ele tinha um relacionamento, né, muito importante em Fortaleza. E quando ele foi falar, né, com o arcebispo, né, o arcebispo disse: isso é um perigo, fazer um desfile, né, do pessoal do Pirambu. Valer até hoje, há pessoas que têm preconceito contra o Pirambu. O pessoal ainda não despertou que o Pirambu não é o Pirambu de 50, 60 anos atrás. O Pirambu hoje é um lugar emancipado, né? Então o Padre Hélio começou aquele trabalho de base, né? E em 1º de janeiro de 2 de janeiro de 1962, ele fez a grande marcha que deu como que o chute, né, no processo, né, de desapropriação das terras. Aí ele teve outra luta. Veio a desapropriação, mas a teimosia, a ambição, né, dos grandes proprietários, né, continuou. Quantas vezes ele foi chamado porque vinha uma família tal, argumentando que eram proprietários do terreno, né, e iam derrubar os barracos. Ele ia para lá com o povo, né, e impedia a derrubada dos barracos. É uma desapropriação. Amenizou bastante, né? Mas a ideia do Padre Hélio era que cada família, né, ficasse, né, o seu pedaço de terreno, o seu pedaço de terra para morar, né?
não vendesse, né? Não vendesse. Daí a grande luta dele, né? Para conscientizar o povo. Em 62 a gente teve a marcha do Pirambu, a base de umas 15 a 20 mil pessoas. Essas pessoas não eram tudo moradoras do Pirambu, mas 80% a 90% era já morador do Pirambu, mas o restante eram pessoas que vinham de outros cantos, nos apoiar com a Floresta, com o Bar Vermelho, Parangaba, esses outros bairros que vieram dar um apoio, né? O padre muito sabido nessa hora, pegou muito apoio, né? Fez uma mobilização externa também para ter esse apoio. A gente saiu daqui, fomos até o Palácio do Governo, o Palácio do Bispo, né? A gente não fazia muito grito de ordem, não. O grito de ordem nosso era cantando. Vem, ó, Pirambu. Vem, ó, Fortaleza, o Pirambu marchar. E a gente saiu, fomos até o Palácio do Governo, fizemos lá uma... Fomos de pés. De volta a gente veio de caminhão, veio de... Eu era menino, eu... E a gente continuou nessa luta da urbanização do Pirambu. Aqui, praticamente onde eu moro, não tinha nada. 78 para 79 e 64 veio a ditadura militar, né? Este foi um dos entraves do Brasil, que hoje nós estamos sofrendo essas sequelas das ações resultado das ditaduras, né? Tanto de 64 como até 1500, quando o Brasil foi descoberto. E o Brasil sempre foi transformado em ditadura. E aí, em 64, houve a ditadura e as pessoas que mais fizeram essa luta pelo Pirambu desapareceram, assim, de um modo geral, porque a gente continuou aqui com conselhos de zona, né? Nós tínhamos a zona dos Arcoador, a zona de João 23, tinha a zona de Casas Novas, a zona da Vila Santo Antônio, não, da Lagoa Funda, as zonas centrais, e a gente pegava as representações de cada zona, a gente dividia os bairros do Japão, dividia as áreas por representação e fazia o Conselho Geral lá no nosso centro, que era o Centro Paroquial lá de todo. E lá nós fazíamos reuniões lá, que era o Conselho Geral. Mas como a ditadura militar veio muito ferrando, essas pessoas desapareceram, sumiram. Foram as pessoas que ficaram como uma avestruz, né, com a cabeça enterrada. Sumiu. Daqui mesmo só saiu dessa luta mesmo, só eu, né, o Zé Maria. Por incrível que pareça, que fui até preso em 73. E o padre Hélio ficou numa berlinda muito grande. Por quê? Porque essa berlinda, a ditadura viu a transformação que ele começou a fazer, né? Que uma das coisas importantes que ele fez aqui foi a educação, que você vê que a maioria dos colégios aqui são grandes, né? E ele se preocupou muito com a educação, né? Porque a educação é a base da formação social, né? E tinha realmente no hino, somos pessoas que não temos o Cristo nosso ideal, né? Por uma reforma social, né? E eles tocou muito nesse assunto e nós criamos, você vê que o Pirambu é um dos bairros que tem mais colégio, e colégio grande, não é coléginho pequenininho não, né? Nós somos 16 colégios aqui. E ele ficou numa berlinda quando surgiu realmente a ditadura militar. Em 79, né? 78, o padre Caetano já começou a aparecer por aqui. E houve uma confusão tão grande que eles dividiram o Pirambu em duas paróquias. O bairro não é dividido. O bairro é um só, da Francisco Calaço até a Jacinto de Maio, ali no Jacarecanga, na Marinha, ele é um só. É o bairro do Pirambu, que ele é oficializado nacionalmente, porque ele é da terra da União, né? Pelo decreto 1058. Então não pode nenhuma lei municipal desmanchar isso daí. Agora, como teve essa briga das paróquias, né? Porque o padre Caetano era um monge que veio aí da Bélgica, né? E trazia a ideia do carismático, né? E o carismático estava surgindo, como também estava surgindo a teologia da libertação. E o padre Hélio não tinha muito essa visão de padre da teoria da libertação, nem tampouco ele tinha aquela visão do carismático. Mas como ele tinha feito, liderado junto com o povão, a marcha do Pirambu,
a religião ficou de olho nele, sem saber realmente qual era a visão dele, né? Mas a visão do Padre Hélio era uma visão mais humanitária, assim, ele era mais franciscano, mas que dele devia ter alguma coisa. Eu não sei bem, eu era muito menino para entender isso, aí, muito menino não, muito jovem para entender isso, mas eu acho que ele tinha alguma coisa. E aí eles dividiram a paróquia, pegaram o Padre Hélio, né, e mandaram lá para Palmeiras dos Índios, né? Naquela época, né, ele foi para lá. E deixaram aqui o Frei Memória e o Padre Caetano. Estudante de serviço social. Começamos a andar no Pirambu por conta dessa pesquisa. E participamos então da Marcha do Pirambu. Um dos registros importantes dessa época está no livro Aldeota, do Jader de Carvalho, em que ele diz que, enquanto que os jornais registravam o crescimento da cidade, o crescimento da aldeota com uma burguesia nascente, ligada ao comércio, à exportação, ele diz que essa coisa da burguesia foi ameaçada com a Marcha do Pirambu, que foi a primeira vez que um movimento desse porte colocou nas ruas as suas reivindicações. Não só através de cartazes, não só através de faixas, mas através da música que veio ao Fortaleza, o Pirambu Machado. Somos pessoas humanas, temos direito que ninguém pode negar. E o Jada disse que tratava-se de uma marcha pacífica. As pessoas não ameaçaram, do ponto de vista físico, absolutamente nem nada, nem ninguém. No entanto, aquela multidão na rua era a expressão da força do povo. Então, a figura carismática da época era o Padre Hélio, e uma pessoa que fazia um trabalho de comunidade muito forte era a Aldaci Barbosa, que foi minha professora no serviço social. Eu não teria mais outras informações sobre o trabalho do Pirambu, porque logo que eu comecei a estagiar, eu estagiei numa área diferente, que foi a chamada Arraial Moura Brasil, à época, que tinha um centro social bem próximo a uma zona de prostituição. E nós fazíamos o trabalho lá nessa comunidade, ali próximo que hoje tem aquela igrejinha, né, próximo ao Marina Park. E aí a gente fazia um trabalho semelhante ao que era feito no Pirambu, que era referência. A época era considerada uma das maiores favelas da América Latina. A época do Pirambu, além de nós, alunos de serviço social, tinha outros alunos. Havia naquele momento uma disputa de lideranças que era do pessoal ligado à Juventude Universitária Católica e, noutra esfera, ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, não é? Você tinha Tarcísio Leitão na época, Moura Beleza, e os dois grandes sindicatos eram ligados ao PCB, que era o Sindicato dos Bancários, que tem o Moura Beleza, que depois é candidato a prefeito de Fortaleza, e o Sindicato dos Ferroviários, que era um dos sindicatos de maior expressão, com uma forte também influência dos que militavam no Pirambu, porque era um centro operário católico, eu acho, que tinha uma interferência também no Sindicato dos Ferroviários, ficando ali naquele trecho também entre Jacarecanga e Pirambu, funcionava por ali. Acho que o nome era esse, Centro Operário Católico.
União do Operária Católica, era alguma coisa assim nesse termo. Essa mesma polarização nós tínhamos no serviço social. Eu, por exemplo, fui candidata pela indicação do pessoal da JUCA, Juventude Universitária Católica, e tinha uma outra companheira que foi indicada pelo pessoal do PCB, e nós terminamos fazendo uma composição e saindo com uma chapa única. E que teve um período muito curto por conta do golpe militar. Mas só para você ter uma ideia, quando nós tivemos a notícia que seria dado um golpe militar, nós estávamos, militantes do Pirambu e militantes do movimento estudantil, do movimento sindical, estávamos no sindicato dos ferroviários. Foi na véspera da decretação do golpe. E nós, lógico, que ficamos muito assustados porque não estava no cenário de análise das esquerdas, sejam católicas ou comunistas, a possibilidade do golpe. Não é? Veio para a surpresa dos que analisavam com maior profundidade a situação. Na época, eu fiz esse resgate só para mostrar as linhas políticas que influenciavam os movimentos na época e essa relação muito estreita com o Pirambu, porque existia uma tal de uma aliança operária estudantil camponesa. Zé Maria Barros Pinho, que dirigia o movimento estudantil através da União Estadual dos Estudantes, depois foi deputado, ele à época era dirigente da União Estadual dos Estudantes, da qual fui vice-presidente, e ele era do PCB e tinha uma forte ligação também com o movimento no Pirambu. Fui informado que o Padre Hélio, quando junto com o serviço social, desejavam fazer essa marcha para culminar com a desapropriação, a igreja não aceitou, porque ele queria a concentração da população na Praça da Sé. E eu fui informado que o Padre Hélio Campos disse ao bispo, ou com a igreja ou sem a igreja ela vai acontecer. E daí a igreja abriu as portas. Houve essa... Então, as lutas nunca acontecem assim de mão beijada, sempre tem embates. E fui informado também quando fizeram conheci pessoas que participaram dessa marcha, disse que muito organizada, eles tinham uma braceleta com o número 1, a braceleta número 1, 2 pessoas. 120 pessoas acompanham a braceleta número 1, depois braceleta número 2, vão acompanhando agora, mais 120, disse que muito organizado. A informação que eu tinha na época é que quando a população do Pirambu se posicionou em Fortaleza, houve uma agitação, achavam que ia haver saques, achavam que o povo do Pirambu ia talvez saquear um pouco o centro da cidade e as aldeias da vida, diz que houve um medo, houve um temor, houve um terror, tá isso? Diz que muitas ligações telefônicas aconteceram das empresas, de vários lugares, do Estado também com a intervenção, para descentralizar o povo e retornar para o Pirambu. Ligações assim, olha, se o povo quiser retornar, nós temos transporte para isso, porque começou, naquele tempo, Pirambu juntar 20 mil pessoas no centro da cidade, quase talvez um quarto da população da época, não sei, e fui informado também que uma comissão saía da Igreja da Sé, foi falar com o governador. A comissão entrou pela porta da frente, o governador saiu pela de trás. A mesma comissão foi para a prefeitura do mesmo jeito. No dia seguinte, o governador mandou chamar o padre com a comissão, parabenizando pela passeata. E o que eles queriam? Nós queríamos que o Pirambu tivesse dignidade. E a coisa que eu achei muito interessante quando eu fui informado dessas histórias, é que no mesmo ano o Pirambu foi desapropriado por decreto-lei pela União Federal para fins sociais. Houve a intervenção do governo federal nesse período. Nesse período também, eu querendo conhecer como foi um pouco a história do Pirambu, eu li uma coisa que é importante, não sei se você já tem, Rogaciano Leite. Ele visitou o Pirambu em 1960 ou foi 62.
E um poeta, ele é muito sensível. Quando ele chegou em casa, fez uns versos e mandou para o jornal O Povo. São bem 20 versos. Um deles eu decorei: Pirambu, bairro da fome, da nudez e escuridão, de bucambos atolado de lixo na podridão, chaga que a cidade oculta com tertúlias sociais, coisa que Célia Guevara não pôde ver cara a cara porque revolta demais. Esses versos são muito profundos, mostra a situação real do Pirambu na época, fala das doenças, dos casebres, tem muitos versos interessantes. Então, eu, ao chegar no Pirambu, me deparei com essa farofada de informações. Mas quando eu comecei a compreender a história do bairro, comecei a sentir que não foi por acaso os acontecimentos, muito bem. E nesse período, participando dos movimentos de igreja e para aqui e para lá, fui convidado a ser diretor-geral do centro comunitário, que eu falava, que era uma espécie de bolo com 6 pedaços. Uma administração, porque depois da desapropriação, a informação que eu tinha, depois da desapropriação, depois da desapropriação do bairro, eles disseram: foi vocês que provocaram isso, então vocês vão continuar administrando as terras que ainda existem para alocar as famílias que chegam das favelas, chegam de outros, do interior, das migrações. E a União delegou a responsabilidade à igreja. Aí houve também esse acordo: vamos tirar o nome Pirambu, porque esse nome Pirambu tem uma caatinga. Eu não sabia que Pirambu em Tupi-Guarani quer dizer peixe roncador. Eu achei muito interessante saber dessas coisas, porque o nome Pirambu. E em vez de Pirambu, vamos chamar de Nossa Senhora das Graças. E essa nova desapropriação, vamos chamar de Cristo Redentor. Então Cristo Redentor é Nossa Senhora das Graças. E Nossa Senhora das Graças, na época, quem veio para cá foi o padre, quem ficou na responsabilidade da igreja de Nossa Senhora das Graças foi o Gordinho, diz é o nome dele? É o Memória. Frei Memória, Frei Reginaldo Memória. Ficou lá, e o padre Caetano Miletilés, que veio da Bélgica, ficou na responsabilidade do Cristo Redentor. Então, falar do Padre Haroldo, para mim, além de ser algo extremamente emocionante, é algo que me gratifica, que me honra. Que foi um homem que construiu uma trajetória pautada no amor ao próximo, pautada no amor à verdade e, sobretudo, o amor às causas dos oprimidos. Porque esse foi o seu grande legado. Não abriu mão de lutar pelo direito dos oprimidos, pelo direito das minorias. Padre Haroldo Coelho foi um humanista, um militante da justiça e da paz, que soube amar o ser humano enquanto tal. Eles brigavam, aí o Memória foi embora, né? Saiu daqui e veio o Padre Haroldo. E a gente juntou um pouco dessa dinâmica do Padre Haroldo e demos mais infra ali a parte inicial do Pirambu, né? Onde iniciou o Pirambu, era Nossa Senhora das Graças. Aí nós fazia passeata, a gente fazia desapropriação, a gente veio de lá para cá, ocupamos uma terra aqui na leste-oeste, aqui, nessa briga danada aí, o Padre Caetano se meteu, e a polícia veio, jogou bomba de gás lacrimogêneo, foi um companheiro preso. E a luta foi essa, né? Vocês conhecem. Agora a história do Padre Haroldo aqui, ele deu muita infra, né? Por que ele deu muita infra, assim, às lutas? Porque o Padre Caetano sempre abafou as lutas. E o Haroldo sempre colocava, assim,
numa visão, no altar, ele colocava, quando ele fazia a missa, ele colocava a dinâmica da pessoa, que a pessoa tem que ter coragem para lutar seus direitos. Eu me lembro de uma frase do Padre Hélio, quando nós estávamos numa reunião, olha, e isso eu sempre digo, Padre Hélio e o Padre Haroldo também disse algumas vezes, eu também sempre digo, isso ficou gravado na minha mente, o Padre Hélio disse, olha, nós não devemos discriminar ninguém, mas também não devemos se juntar. Para isso está lá na Bíblia, separa o jogo do trigo, diz quem tu anda que eu direi quem tu és. Então nós precisamos sempre estar separados daqueles que atrapalham a luta dos necessitados. E no meio tem muita gente que usa, o padre dizia isso, muita autoridade. E no meio de nós tem muita gente nesse sistema que usa do oportunismo para se promover em torno das necessidades. Isso não é só aqui no Ceará e no Pirambu, não, isso é no mundo. E o Padre Haroldo muitas vezes dizia na missa essa linguagem, olha, nós não podemos discriminar ninguém, mas também não podemos se juntar com todo mundo, né? Porque isso nos dava assim, uma força, e em todas as lutas ele estava com a gente. Já o Padre Caetano não, a luta do Padre Caetano aqui sempre foi rezar e fazer essas coisinhas que ele fez aqui, que foi o ministério ali do Gélio Galei, né? A creche, juntou lá um bocado de gente para morar com ele, criança abandonada, não sei como foi essas crianças abandonadas, aonde eu conheci um que foi o Hamilton, né? O Hamilton Monteiro, foi um dos filhos dele, né? E criou lá aquele seminário ali, criou alguns padres, né? Aqui tem o Padre Francisco, tem alguns padres aí que foi criado, mas o que mais se libertou muito mais dele foi o Padre Francisco, que não tem uma visão muito carismática não, mas é filho do carismatismo e deve ter sua visão carismática, né? Pode até ter uma visão carismática mais avançada, mas o carismático para o Brasil, para o Pirambu e para o mundo, eu acho que não foi uma boa não, porque ele transformou a gente numa pessoa muito acomodada. Falar do Padre Haroldo é muito bom, muito fácil. Eu vou ser bem sintético. O Padre Haroldo para mim foi um sacerdote do mundo, uma figura altamente solidária, humana, um homem estupendo sob todos os aspectos. Com o Padre Haroldo eu aprendi muito, né? Porque o Padre Haroldo, quando chegou no Pirambu, o Pirambu passava por uma fase de muita violência policial. E o Padre Haroldo tratou de organizar os movimentos que tinham aqui. Ele dizia que o grande inspirador dele era o Padre Hélio, né? Então ele revitalizou o conselho, que não tinha, estava morto. Ele revitalizou as questões das casas, né? Que era um problema que ele dizia que isso era um problema que não era para vigário resolver. E ele caiu no combate muito contra, por exemplo, as questões dos políticos que exploravam as pessoas aqui, né? E tratou de organizar principalmente os movimentos que estavam apagados. Então essa é assim como eu vejo a trajetória do Padre Haroldo aqui. O Padre Haroldo organizou várias marchas, marcha contra a violência da polícia, marcha pelas reivindicações do Pirambu, e era um sacerdote que não tinha hora para trabalhar. Ele se tornou muito parecido com o Padre Hélio, né? Por diversas vezes eu compareci com o Padre Haroldo, a delegacia do 7º Distrito, para soltar as pessoas. Os pais, as mães, procuravam o Padre Haroldo porque o filho tinha sido preso, o marido tinha sido espancado, o outro tinha sido tirado o dinheiro. E o Padre Haroldo se metia, ele terminou sendo um sacerdote, uma pessoa comum. Ele revitalizou também na parte sacerdotal dele as missas nas ruas, né? Ele trouxe as missas nas ruas e organizou comitês políticos aqui no Pirambu. Ele participou ativamente e fez com que a comunidade participasse ativamente da vida política aqui no Pirambu.
E com o Haroldo eu comecei a ver que era possível a gente mudar o local que nós estamos. Começando pelo trabalho desenvolvido de perto no Conselho Comunitário, onde a gente fazia reuniões de quarteirões no Conselho Comunitário, onde nós tínhamos projetos, e um dos primeiros projetos foi o Movimento Renascer. O que é o Movimento Renascer? O Movimento Renascer foi a inserção direta da comunidade no tratamento às drogas, onde diversos jovens eram tratados voluntariamente pela comunidade. E o Haroldo deu esse apoio, oferecendo a casa do movimento, hoje Movimento de Libertação, na rua São Serafim, próximo à casa do padre, aliás, onde é a casa do padre Adolfo hoje. E nós começamos esse lado. E também começamos a inserção política, a inocular as pessoas a importância do participar, a importância do transformar pela democracia representativa. Não é ideal para ele, porque nós conversamos e sempre achamos que essa não é a maneira ideal. E uma coisa ele dizia, a gente pode até aceitar, mas não pode mudar o pensamento da gente, o foco da questão, que é a transformação do lugar. E nós começamos, onde nós tivemos vários conflitos tanto com o governo municipal, estadual e até federal. E o Haroldo foi polêmico e ensinou uma coisa importante para nós, que nós deveríamos respeitar as pessoas. As ideias não, mas as pessoas nós devemos respeitar. Posso não concordar com você uma palavra, mas eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que convencê-lo. O Haroldo chega aqui, começa uma polêmica muito grande, eu vou me restringir mais aqui ao Pirambu, uma polêmica muito grande quando ele desenha do Oscar Romero, Cristo diferente, e abre o Pirambu para a América Latina, onde do Oscar Romero é a bandeira de luta e a Nicarágua, que à época fez a revolução, e o Haroldo carregava essa bandeira com ele. Não transgredia um minuto, não tangenciava, não saía do foco da questão. E nós começamos, aí, além das reuniões de quarteirões, nós começamos as comunidades eclesiais de base, nós começamos os movimentos da libertação, começamos o movimento de grupos de jovens, grupos de casais. Alguns nós logramos êxito, outros não, porque para a gente mudar o mundo é preciso mudar a nós mesmos. É tanto que a gente viu que no início as pessoas mais conservadoras em idade e também em pensamento foram radicalmente contra. Vim ao morro e tá descendo, bem por cima dos meus sonhos, enquanto raios solares refletiam nas paredes da casinha onde nasci. Vejo a praia escurecendo, abraçando seus amantes, saudades das luaradas, dos camaradas, enfim, do lugar onde cresci. Hoje volto a ser criança, quando passo em teus caminhos. Me vejo perambulando e assim vou recordando o tempo bom que vivi. Me vejo perambulando e assim vou recordando